Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos. Louvamos o teu santo nome porque fomos criados à tua imagem e semelhança. E por causa do pecado, essa imagem, essa semelhança, ela já não é mais tão perfeita. E hoje, por causa do teu sacrifício na cruz, através do teu Santo Espírito, nós estamos sendo todo dia, estamos sendo aperfeiçoados pelo teu Santo Espírito. Nós te louvamos porque nós servimos ao Deus único e verdadeiro. Um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é fiel, um Deus que é misericordioso, um Deus que permitiu que estivéssemos hoje aqui respirando, vivos, com saúde. Nós te louvamos porque temos sido sustentados e guardados pelo Senhor. Nós adoramos ao único e verdadeiro Deus, que é e que sempre será o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus do qual nós dedicamos toda a nossa vida ao Senhor. Por isso te pedimos para que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite, no nome do teu Filho Jesus, é que nós oramos humildemente te pedindo isso. Fala conosco agora através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Você pode se assentar. Eu achei que ia ter menos gente aqui hoje. Você conhece alguém que viajou? Não? Quem conhece alguém que viajou? Levanta a mão. Quem queria viajar, levanta a mão. Está repreendido, em nome de Jesus. Se eu não viajei, vocês também não viajam, não. Bom que eu não estou sozinho aqui. Mas a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Não é isso que a Bíblia diz? Então, como o pastor Pedro diz, eu quero ser um dos 3. Você quer ser um dos 3 que se reúne no nome dele, na presença dele? Você quer ser um desses 3, sim ou não? Desse sim aí eu duvido que você quer ser um dos 3. Mas você de repente quer ser um dos 3 que queria estar no shopping agora assistindo lá no cinema. Se você só disse um amém com vergonha agora, não foi? Mas por dentro você disse amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Eu não sou cientista, muito menos flamenguista, tampouco repentista. Apenas alguém que de vez em quando prega aqui para a glória do Senhor. Quem é que gosta de biologia aqui? Levanta a mão. Biologia, levanta a mão. Aleluia. Outra pergunta. Quem aqui conhece um amigo que é ateu? Levanta a mão. Eita, todo mundo tem um amigo ateu. Quem aqui tem um amigo que ele não é ateu, mas ele também não é nada? Levanta a mão. Quem aqui já foi confrontado por um ateu? Levanta a mão. Quem aqui não soube o que responder para ele? Levanta a mão. Eu lembro que uma vez teve um culto aqui da Liga, e terminou o culto da Liga, aí lá no final, já saiu cansado, moído, lascado. Aí uma irmã com 2 adolescentes, aí me abordaram lá no outro corredor, lá na frente. Aí não, porque eu queria apresentar os meus filhos, não sei o que se era filho, um sobrinho, não sei o que é. E os caras vieram falar comigo o seguinte, já vieram fazer questionamento do Gênesis e não sei o que. Aí eu disse, pô, não eu comigo pensei, né? Eu sou educado.
Eu pensei, o menino tem 12, 13 anos, eu estou com quase, na época, hoje eu estou com 42. E eu disse, o cara acabou de fazer xixi na cueca. E já acha que é o, sei lá, ele acha que já é o Dawkins, Richard Dawkins, ele já acha que é o cientista. A verdade é que um homem chamado Richard Dawkins, biólogo e escritor, o pessoal está aí está tudo pronto aí? O Antônio deixou tudo pronto aí Fiquem ligados aí para a gente não perder tempo aí, o pessoal da produção aí, viu? Do telão. Cadê o livro? Tá aí? Esse camarada, ele é biólogo, ele é escritor, e ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Quem já leu esse livro? Alguém leu? De vez em quando embaça aqui, me avisa esse nosso aqui. Tem alguém que leu levantou a mão. Deus, um Delírio. Quem não leu, mas já ouviu falar sobre o livro? Ok. E nesse livro, Dawkins, ele começou a trazer a ciência como prova contra Deus e contra a religião. E esse camarada, ele disse o seguinte, lá no prefácio do livro dele, olha o que ele disse. Vão comigo aí, viu pessoal? Ó, se este livro funcionar como eu pretendo, os leitores religiosos, eu e você, que o abrirem, serão ateus quando o fecharem. O que ele estava lançando era uma bomba. E não se assustem, esse livro foi um best-seller, um dos livros mais vendidos. Teve um outro cara também, chamado Sam Harris, filósofo, neurocientista. Ele também escreveu um outro livro a partir do acontecimento do 11 de setembro. Quem lembra do 11 de setembro nos Estados Unidos? A partir desse evento do 11 de setembro, esse camarada, esse filósofo, Sam Harris, ele escreveu um livro chamado O Fim da Fé. O Fim da Fé. O livro, por favor. Mais de 12 editoras recusaram esse livro. Não quiseram editar o livro, não quiseram divulgar o livro. Mas uma das editoras aceitou. E esse livro, O Fim da Fé, que o pessoal achou que não ia fazer sucesso, esse livro permaneceu na lista dos mais vendidos no New York Times por 33 semanas. Os cristãos então se levantaram, claro, criticando Sam Harris. 2 anos depois, em resposta aos cristãos que estavam criticando ele ou que se levantaram contra ele, Sam Harris escreveu outro livro chamado Uma Carta à Nação Cristã. E então Richard Dawkins e Sam Harris, eles se tornaram uma espécie de estrelas do rock na área do ateísmo. Um outro cara chamado Christopher Hitchens, ele é um jornalista, escritor, e ele escreveu um livro chamado Deus Não é Grande. Como a religião envenena tudo. Deus não é grande. Como a religião envenena tudo. E esses homens foram se tornando extremamente famosos em campos universitários e na televisão. E então esses novos ateus que eu falei, eles usam o YouTube, eles são homens inteligentes, aparentemente, e eles fazem de tudo, eles usam a sua inteligência, eles usam a sua força, eles usam a vida deles para combater o cristianismo e para combater a religião. E eles venderam e continuam vendendo milhares de livros. Mas embora
poucos tenham lido, uma porcentagem pouca da população tenha lido qualquer um desses livros, uma boa porcentagem da população foi afetada e continua sendo afetada pelo que esses caras escreveram e pelo que eles disseram. E nós vivemos numa cultura que diz que Deus é um delírio. Nós vivemos numa cultura que diz que Deus não tem importância. A conclusão que esses homens trouxeram e que eles têm disseminado é: primeiro, a religião é o problema. E o que eles querem dizer com isso? O que eles querem dizer com isso é que Deus é desnecessário. O que eles querem dizer com isso é que Deus é impossível, ou seja, Deus é impossível em termos científicos. E eles fazem de tudo para provarem isso com inúmeras teorias científicas. Por isso esses livros, por isso inúmeras pessoas lendo esses livros. As pessoas precisam ver para crer. E é interessante porque o cristianismo é crer para ver. O ateísmo é ver, a ciência é ver para crer. E eles falam que é impossível, eles falam que nós não podemos provar Deus, nós não podemos ver. Deus não é necessário. Eles dizem, e se Deus existe, ainda que Ele existisse, Deus não é necessário, Deus não importa. E se Deus realmente existe, eles dizem que esse Deus é um Deus ruim. Esse Deus é um Deus que abandonou o mundo que Ele criou. Um outro autor muito famoso disse que o universo não precisa de Deus. E assim, muitos de nós temos vivido uma vida sem Deus, uma vida que não precisa de Deus, ainda que não sejamos corajosos ou conscientes o suficiente para declararmos isso com as nossas palavras. Mas muitas vezes temos declarado com as nossas vidas: Deus é desnecessário. Richard Dawkins, em seu livro Deus, um Delírio, ele vai dizer que é culpa da religião a homofobia. Dawkins, ele diz o seguinte: se Deus existe, Deus é cruel. Se Deus existe, Deus é mau. Dawkins diz: se Deus existe, Deus é machista. Se Deus existe, Ele é um infanticida. Se Deus existe, Ele é um homofóbico. Se Deus existe, Ele é um sadomasoquista, e entre outros, no seu livro Deus, um Delírio. Por isso, quem leu ou quem está lendo esses livros estão sendo influenciados por esses pensamentos. Tem uma visão muito errada acerca do Deus da Bíblia, do nosso Deus. No Brasil, os ateus são 1%. Mas aqueles que eu perguntei para vocês, que se declaram como os nada, ou seja, os nada são aqueles que dizem: eu não tenho religião. Esses são 8% da nossa população. Os ateus 1% apenas. E muitos desses que não têm religião, que não acreditam em nada, muitos desses cresceram num ambiente religioso. O Salmo 14, verso 1 diz o seguinte: Salmo 14, verso 1 diz o seguinte. Pode colocar. Salmo 14, verso 1 diz o seguinte: diz o tolo em seu coração. O que é que o tolo diz em seu coração? Deus não existe. É a Bíblia que está dizendo isso no Salmo 14, verso 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe.
O que o tolo, o que essa pessoa está fazendo é tomando uma decisão. Ela está fazendo uma escolha em seu coração. Ela está decidindo não crer em Deus. A Bíblia diz em Romanos 1, em Atos 17, que Deus se revela no mundo, que Deus se expressou através da criação, que as pessoas, todos nós, toda a humanidade, as pessoas são indesculpáveis de não reconhecê-lo. Que se a gente olhar bem, a gente vai ver Deus por trás de tudo isso. Portanto, essa pessoa do Salmo 14 é alguém que viu o mundo, mas ela tomou uma decisão: Deus não existe. E a ideia aqui no original do Salmo 14, a ideia é que não é apenas alguém que não crê em Deus, mas é alguém que está dizendo assim: também se Deus existe, dane-se. Essa é a ideia no original do Salmo 14. Não é apenas alguém que não crê em Deus, mas é alguém que está dizendo: também se Deus existe, dane-se. Deus não tem importância, Deus não é relevante, Deus não é importante. O que ele está dizendo é: eu viverei uma vida sem Deus. O tolo do Salmo 14, o que ele está dizendo é: eu não preciso de Deus. E ele vai viver sua vida feliz, buscando a sua própria felicidade. Mas o que esse texto diz é que essa escolha, essa decisão, ela gera consequências. É uma escolha que gera consequência. Veja aí de novo, coloca de novo aí por favor, Salmo 14, verso 1. Deixa ele aí. Deixa aí o Salmo 14. Não tire não. Ele está dizendo que essa escolha, essa decisão de viver sem Deus, tem consequências. E ele vai continuar dizendo assim: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 14, verso 1. Deixa na tela, por favor. Para cada ação existe uma reação. Para cada decisão existe um destino. É isso que eu estou querendo dizer para você. Se a sua decisão foi em não crer, se a sua decisão foi dizer: eu não preciso de Deus, se a sua decisão foi dizer: Deus não é importante, então essa decisão traz um destino adequado. Essa decisão, essa escolha está te levando numa direção que traz inúmeras consequências complicadas. Deixa o texto aí. Agora deixa eu te mostrar isso aqui, dessa ação, dessa reação, dessas consequências complicadas. Deixa eu te mostrar isso para você através da diferença entre cristianismo e ateísmo. O cristianismo, basicamente, o que o cristianismo vai dizer é: há um Deus. Desde pequeno a gente aprende isso na escola bíblica dominical, que no princípio Deus criou os céus e Deus criou a terra. Há um Deus, e é importante a gente saber disso, porque se há um Deus, isso muda tudo. Porém, o ateísmo, ele tem essa primeira premissa, dizendo que não há um Deus. O cristianismo, ao dizer que há um Deus, ele também diz que esse Deus poderoso, que esse Deus soberano, que esse Deus criador, ele criou todas as coisas. Ele criou a natureza, ele criou o mundo em que nós vivemos, ou seja, ele criou tudo.
Inclusive, ao criar tudo, diz que Ele fez o homem, que Ele fez a mulher. E que Ele estabeleceu ordem na sua criação. Que Ele estabeleceu uma organização, tudo era perfeito. Tudo era incrível. E Ele olhou para a sua criação e Ele disse: uau! Ficou maravilhoso, ficou incrível. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus nos fez especiais. Esse é um Deus que se identifica com o homem. Esse é um Deus que ama o homem. Esse é um Deus que quer se relacionar com o homem, com a sua criação. Porém, o ateísmo, ele diz o seguinte: tudo deriva de uma conjunção de eventos aleatórios. Não há um Deus. Então não foi Deus que criou todas as coisas. Na verdade, tudo deriva de uma conjunção de eventos aleatórios. Ou seja, foi uma explosão que aconteceu lá no espaço, o Big Bang. E sua explosão gerou isso, que gerou aquilo, e vários eventos. E essa conjunção de eventos aleatórios, numa coincidência incrível, gerou tudo que nós temos hoje. O cristianismo diz que se há um Deus, e Ele criou todas as coisas, há um propósito para tudo. Existe um significado. Por outro lado, o ateísmo diz o seguinte: não há um propósito. Não há um Deus. Não há uma razão para as coisas. Tudo foi uma coincidência incrível. Tudo é aleatório. Então nós somos simplesmente coincidência. Coincidência. O resultado do cristianismo é que nós cremos no mundo que possui uma ordem, que tem uma organização, que foi criado para funcionar com sincronia e sintonia, e isso gera ordem. Por outro lado, o que o ateísmo gera ao crer assim é o caos. Não há ordem, não há propósito, não há significado. E quais são as consequências de crer no ateísmo? Se você crê no ateísmo, crê que não existe um Deus, que tudo isso é aleatório, foram eventos aleatórios, a primeira coisa que isso significa, que você está dizendo, é que a mente é uma ilusão. Não existe algo como o eu. Você é uma ilusão. Não existe um eu. Não existe um você dentro disso aqui. Os pensamentos são ilusões. Nós somos apenas químicas de biologia controlada pela física. Por outro lado, se você crê no ateísmo, o significado é uma ilusão. Não há significado. Se Deus não existe, então a vida é uma ilusão. A busca por sentido e significado ou propósito é uma ilusão. Não há um propósito pelo qual você veio ao mundo. Você é um acidente. As coisas simplesmente aconteceram. Nada importa. Você não importa. Você não faz diferença. Se você não crê no ateísmo, as consequências de crer no ateísmo é isso aqui. Nada importa. Você não importa. Você não faz diferença. Agora imagina comigo, que triste viver assim. Não há um propósito. Não há uma razão. Não há um significado. Tudo veio por um acidente. Um dia tudo isso vai desaparecer. Você vai desaparecer. Que triste. Agora veja que outro escritor, um historiador ateu, chamado Leandro Carnal, ele disse: somos irrelevantes no universo. Somos irrelevantes no universo.
Somos apenas átomos perdidos no meio de tudo isso. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: ah, pastor, não, mas eu não creio nisso aqui que você está dizendo. Eu não creio no que esses caras, no que esses ateus estão dizendo. Não é assim que eu creio. Então você não é um ateu de verdade. Ou pelo menos você não é um bom ateu. Porque a consequência lógica de crer que não há um Deus, de viver sem Deus, é que de fato nós nos tornamos irrelevantes no mundo. Somos apenas átomos perdidos no meio de tudo isso. Agora veja o que C.S. Lewis, que era ateu, até que um dia ele se converteu ao cristianismo. Ele serviu no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. E o sofrimento e a destruição que C.S. Lewis viu na guerra, durante as trincheiras, fizeram com que Lewis desistisse da religião. Ele nasceu numa família cristã, mas ele vendo a guerra, Lewis vendo a maldade, ele desistiu da religião. Então Lewis começou a questionar tudo e todos. E Lewis começou a nutrir raiva por Deus. E ele se tornou um ateu convicto durante a sua juventude. Mas algo aconteceu na vida de C.S. Lewis. Algo aconteceu. Ao longo da sua caminhada, ele começou a perceber que o ateísmo não seria capaz. Lewis, que era um ateu, no meio de tudo isso que ele viveu, os seus questionamentos, a sua raiva, o seu ódio, vendo a maldade, Lewis percebeu que o ateísmo não seria capaz de satisfazer os anseios mais profundos do seu coração. E ao longo da sua jornada pela terra, com seus sofrimentos, com seus questionamentos, Lewis começou a perceber que o ateísmo não satisfazia os anseios mais profundos que ele tinha, os anseios mais profundos do seu coração. E veja o que C.S. Lewis disse. Ele disse o seguinte: olha que lindo isso. Um ateu, mas depois ele se converte, ele entrega a vida a Jesus. Não mais ateu, mas agora um discípulo, um seguidor de Jesus. Olha o que esse homem disse: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada dessa terra podem satisfazer. E ele continua dizendo: a única explicação lógica para isso é que fui feito para outro mundo. Aí então C.S. Lewis tomou uma decisão por Cristo. Lewis, um ateu, se rendeu a Deus novamente. Ele se entregou a Deus. E ele conta essa experiência no livro chamado Surpreendido pela Alegria. E então Lewis se tornou um dos maiores defensores da fé cristã no mundo. Se você não sabe quem é C.S. Lewis, assista às Crônicas de Nárnia. Agora veja o que Albert Einstein disse. Einstein disse o seguinte: eu quero saber como Deus criou este mundo. Eu não estou preocupado, eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno. Eu não estou preocupado ou interessado no espectro deste ou daquele elemento. E Einstein continua dizendo: eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Albert Einstein: eu quero conhecer os pensamentos dele. Albert Einstein buscou, e ao buscar o sentido da vida nas leis que regem o universo, ele buscou esse Deus, sem talvez o encontrá-lo. Eu quero mostrar para você o Deus que Einstein buscou, mas não encontrou.
O Deus que acha e buscou, mas não conheceu. E eu quero propor para você que talvez o motivo pelo qual você abandonou Deus, ou que talvez você está pensando em abandoná-lo, não é porque você avaliou os fatos e você descobriu que Ele não existe, mas é porque o Deus que apresentaram a você não é o Deus verdadeiro, é um Deus pequeno demais. O Deus que apresentaram para você não é o Deus verdadeiro, é um Deus pequeno demais. Talvez o Deus que você conheceu, que a religião aonde você cresceu não te permitiu conhecer o verdadeiro Deus. O Deus que Isaac Newton disse, olha o que Isaac Newton disse, que tudo sabe, Ele tudo sabe e Ele tudo pode. Quem disse isso foi Isaac Newton. Talvez você diga, mas pastor Alex, eu não quero conhecer esse Deus, porque esse Deus, Ele é o problema. Se Ele existe, Ele é um Deus ruim. Eu quero dizer para você que não. Na verdade, Deus não é o problema, Deus é a solução para todos esses problemas que nós temos visto no mundo e em nossa sociedade. Deus é a solução para tudo isso que a gente está vivendo e vendo. Ele não é o problema. E assim como Albert Einstein mostra através desse eu quero, um anseio por Deus, Einstein está dizendo, eu tenho um anseio, eu quero saber quem é esse Deus e como Ele fez tudo isso. Talvez essa seja a maior evidência de que Deus existe, porque existe dentro de nós um anseio interior, como disse o rei Davi, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Existe algo dentro de nós clamando por algo mais. Existe algo dentro de mim que quer conhecer esse algo mais. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando eu posso estar diante dele? Eu quero conhecê-lo. Eu quero descobrir como Ele fez. E como Ele fez tudo isso, Deus é a resposta. Deus é a solução. Somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Só Deus traz significado à vida. Se você viver uma vida sem Deus, você estará sujeito a uma vida sem sentido, que não faz diferença, uma vida irrelevante, sem propósito. E então, sim, vivendo desse jeito, nós seremos átomos perdidos no meio desse mundão todo. É assim que você quer viver? É assim que você quer viver? Veja o que disse o matemático famoso, físico, filósofo Blaise Pascal. Ele disse, somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro de nós. Existe um clamor dentro de mim e de você. Existe um anseio dentro de mim e de você. E este clamor, este anseio é um buraco do tamanho de Deus. É o tamanho exato de Deus. E nada poderá suprir. Só Deus pode satisfazer essa sede que existe dentro de nós por algo mais. Somente Deus. Amigos não vão preencher. Bebidas não vão preencher. Dinheiro não vão preencher. Nada vai preencher esse vazio que existe dentro de mim e de você, porque esse vazio, esse buraco é do tamanho de Deus. Portanto, nessa noite, obedeça a sua sede. A sua sede clama por Deus. A sua alma clama por Deus. O seu ser interior precisa de Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. E enquanto vivemos longe dEle,
viveremos em desespero, ainda que em silencioso desespero. Mas quando a gente for dormir no travesseiro, nós ficaremos pensando: e o amanhã? E o que é a vida? E qual o sentido de tudo isso? Por isso, como disse o teólogo que eu mais gosto, Agostinho de Hipona, olha o que ele disse. Agostinho, ele disse o seguinte: eu li em Platão, eu li em Sócrates, e eu também li em outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em que nenhum deles dissesse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, vinde a mim, todos vocês que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. O problema de tudo que está acontecendo no mundo não é problema de Deus. Deus não é o problema, Deus é a solução. E se na sua vida, se na sua busca, em suas escolhas e decisões de vida, se você anda cansado, se você anda cansada, você não encontrou significado, você se sente perdido, perdida, ou vazio, vazia, às vezes, o meu desejo é que as palavras de Jesus Cristo, elas possam ecoar em seu coração. Venha a mim nessa noite, você que está cansado. Venha a mim nessa noite, você que está cansada, você que está sobrecarregada, e eu tenho um descanso para você. Vinde a mim, é o convite de Jesus. Vinde a mim. Eu li em Platão, eu li em Sócrates, em tantos outros filósofos, mas nenhum deles foi capaz de dizer: vinde a mim, porque eu tenho descanso para você. Somente Jesus tem descanso para a nossa alma. O que a sua alma deseja, o que você busca, o que você tanto busca, o que você precisa é de Deus. Por isso, concluo com as palavras de Agostinho, e ele disse: a minha alma está inquieta. A minha alma está inquieta. E a minha alma só encontrará repouso quando a minha alma estiver contigo. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Vinde a mim. Você que está cansado, você que está cansada, você que acha que a vida não tem sentido, você que acha porque você leu algum ateu, o que ele disse, o que ele falou, o que ele escreveu, que tudo isso não passa de uma conjunção de eventos aleatórios, que você é irrelevante, que nada faz sentido, que um dia tudo isso aqui vai acabar. Não. Davi, no Salmo 139, Davi vai dizer que Deus o criou de forma maravilhosa. Tu me criastes de forma especial. É que diz Davi no Salmo 139: o Senhor me viu quando eu ainda era um embrião no ventre da minha mãe, e o Senhor me formou, o Senhor me criou de modo especial. Você não é fruto de uma explosão. Você veio ao mundo porque Deus permitiu que você viesse, e Deus permitiu que você estivesse aqui hoje para dizer para você, ainda que você não me reconheça, e talvez você não tenha razão nenhuma para não reconhecer esse Deus,
mas simplesmente porque você decidiu, você acreditou em alguém. Deus está dizendo assim: vem a mim, fazei prova de mim, e eu vou me revelar como Deus na sua vida. E eu vou cumprir na sua vida tudo aquilo que eu já escrevi aqui no meu livro aqui, para você viver. Dê um passo de fé nessa noite. Você não precisa ver para crer, você só precisa crer. E Deus vai se revelar para você. Por isso feche seus olhos. Se coloque diante de Deus.